Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa conversa bastante intrigante. Trata-se de um diálogo entre Edson Zogby e uma inteligência artificial, o ChatGPT, que explora uma ideia, olha, no mínimo radical. Será que podemos usar sistemas de gestão da meritocracia para escolher quem ocupa cargos políticos? A discussão foca-se muito em como a tecnologia, e aqui entra a IA, claro, poderia ser usada para criar sistemas baseados não só no mérito, mas também no demérito. A nossa missão aqui hoje é tentar desconstruir estes argumentos, analisar os desafios, quer dizer, como é que se mede isto objetivamente e perceber o potencial, mas também, atenção, os perigos desta abordagem. Ok, vamos lá começar pelo princípio. Esta ideia de gerir meritocracia com sistemas informáticos soa quase a ficção científica, não? Isto já existe mesmo ou é mais especulação? Bem, o diálogo que estamos a analisar indica que sim, que já existem, ou pelo menos que podem ser desenvolvidos sistemas informáticos para isso. E não estamos a falar só tipo de avaliações de desempenho nas empresas. A conversa sugere que isto se poderia aplicar em escolas ou até, imagine-se, em governos. Estes sistemas poderiam, por exemplo, monitorizar metas, gerir feedback, avaliar a performance e até formalizar o reconhecimento dos méritos de alguém. Mas o que torna isto talvez mais diferente e que é explorado na conversa é a capacidade que estes sistemas poderiam ter para medir também os deméritos, ou seja, não olhariam só para o lado bom. Poderiam identificar, registar comportamentos ou resultados que não são desejáveis e talvez até aplicar consequências. A ideia seria ter um retrato mais completo, mais equilibrado. É aqui que a conversa aquece mesmo. O Zogby lança a pergunta-chave. A meritocracia devia ser o critério principal para escolher os nossos políticos? Isto vai um bocado contra muitas ideias que temos sobre a democracia, não achas? Exatamente. E a conversa entre ele e a IA trata isto como uma questão, bem, extremamente complexa. Por um lado, o argumento que surge é que uma meritocracia pura, focada só nas competências e nos resultados de cada um, poderia, em teoria, levar a uma administração pública mais eficiente. Teríamos supostamente os mais capazes a decidir. Pois, mas a política não é só gestão técnica, pois não? Como o próprio diálogo reconhece, a política vive muito da representatividade, da inclusão de diferentes perspectivas, de diferentes experiências de vida e, claro, do respeito pelos valores democráticos. Um sistema que olhasse só para o mérito, principalmente se o mérito for definido de forma muito restrita, correria um risco enorme de marginalizar certos grupos. Ignoraria a importância da diversidade social, cultural e económica. Sim, mas o Zogbir na conversa não larga esse ponto. Ele insiste. Ao tentarmos equilibrar o mérito com a representatividade, não estamos, no fundo, a abrir a porta a pessoas com, e ele usa esta expressão, muitos deméritos. É uma preocupação que, sejamos honestos, muitas pessoas sentem. É um dilema central, sem dúvida, e é abordado na discussão. O risco é real e a fonte reconhece-o. A sugestão que parece emergir dali é a necessidade de encontrar um equilíbrio. Tentar incorporar a diversidade, sim, mas sem sacrificar completamente os critérios de competência e, muito importante, de integridade. A avaliação de deméritos teria de ser muito, muito cuidadosa neste cenário. Até se menciona que a própria diversidade pode ser uma fonte de melhores decisões, de inovação, embora o Zogby da fonte pareça um pouco cético sobre a relevância da inovação neste ponto específico da seleção. E o Zogby volta à carga com a questão da evolução. Ele argumenta um sistema puramente meritocrático, ao filtrar ativamente os deméritos, não seria por natureza mais rápido e eficaz a evoluir? Introduzir outros fatores como a diversidade não acabaria por tornar tudo mais lento? Essa tensão é de facto um fio condutor da conversa. Admite-se que sim, a curto prazo, um foco muito estrito no mérito pode acelerar a promoção do talento. Parece lógico. Mas pensando a longo prazo, a falta de representatividade pode criar outros problemas graves. Políticas que não servem toda a gente, falta de legitimidade do sistema, talvez até instabilidade social. O diálogo sugere que a chave estaria num equilíbrio, um equilíbrio que promovesse uma evolução não só rápida, mas também, e isto é crucial, justa e sustentável. O Zogby depois contra-argumenta com uma ideia interessante. Ele diz: se o sistema meritocrático consegue mesmo afastar os deméritos, não seria lógico esperar que ele se tornasse com o tempo mais justo e inclusivo por natureza? Assumir o contrário não seria um erro de raciocínio? É uma perspectiva que a conversa considera teoricamente válida. A lógica é:
Se recompensarmos consistentemente o mérito e penalizarmos o demérito, o sistema deveria, em princípio, melhorar. No entanto, o calcanhar de Aquiles disto tudo, como a própria discussão aponta, é a necessidade absoluta de uma avaliação justa. Justa e imparcial, tanto do mérito como do demérito. Depende de não haver preconceitos no sistema e de garantir que toda a gente tem oportunidades iguais para desenvolver méritos. Sem uma vigilância constante, sistemas que se dizem meritocráticos podem, na realidade, acabar por cimentar as desigualdades que já existem. E é neste ponto que entra a inteligência artificial na proposta do Zogby. Ele vê a IA como uma ferramenta que poderia, potencialmente, eliminar a subjetividade, o favoritismo, aquelas coisas que muitas vezes contaminam as avaliações humanas, não é? Ele até compara com o uso potencial da IA no direito, para aumentar a imparcialidade. Exato. O potencial da IA para processar muitos dados e identificar padrões de forma objetiva é um ponto central na conversa. Fala-se no uso em análise de jurisprudência, por exemplo, para encontrar consistências ou inconsistências. Contudo, o diálogo também lança um alerta muito importante. É preciso ter muito cuidado com o treino e a implementação dos algoritmos. Se os dados usados para treinar a IA refletirem os nossos próprios preconceitos históricos, a IA pode acabar por perpetuá-los ou, até pior, amplificá-los. A conversa sublinha que a supervisão humana continua a ser essencial, não só por causa destes riscos de viés, mas também porque há qualidades humanas fundamentais na política, liderança, empatia, pensamento estratégico em situações complexas que são muito difíceis, se não impossíveis, de quantificar objetivamente por um algoritmo. A IA poderia reduzir fatores subjetivos, mas eliminá-los totalmente parece improvável. A conversa depois aprofunda a questão dos dados. O Zogby defende que quantos mais dados tivermos e quanto mais cruzarmos esses dados, menor será o risco de avaliações erradas de mérito e demérito. Parece lógico, não é? Mais informação, melhor decisão. Certo? Em princípio, sim, parece lógico. A discussão concorda que mais dados podem dar uma visão mais completa, mais holística, mas introduz uma nuance crucial. Não basta ter muitos dados, é preciso ter dados de qualidade e, tão importante quanto isso, saber interpretá-los corretamente. Dados enviesados, incompletos ou mal contextualizados, mesmo que sejam muitos, podem levar a conclusões completamente erradas, desastrosas até. E mais, mesmo com muitos dados objetivos, continuam a existir aspectos subjetivos que são relevantes e difíceis de capturar. O diálogo reforça sempre isto. O uso ético e a supervisão humana atenta são indispensáveis. E aqui o Zogby torna-se bastante assertivo na conversa. Ele argumenta que, para começar um sistema destes, os dados subjetivos deviam ser simplesmente ignorados. Completamente. Foco total em factos concretos verificáveis. Uma multa de trânsito, uma condenação em tribunal, deméritos, segundo ele, que são incontestáveis. Ele vê as avaliações mais qualitativas de personalidade como portas abertas à manipulação e ao viés. A conversa explora esta abordagem como uma estratégia inicial, talvez pragmática. Começar com aquilo que é objetivamente verificável. O historial académico, o percurso profissional documentado, os registros legais poderia de facto minimizar os vieses e tornar o sistema mais transparente e talvez até mais fácil de aceitar numa fase inicial, não é? Simplificaria o processo, reduziria as zonas cinzentas. No entanto, o diálogo também pondera a desvantagem óbvia. Ignorar completamente critérios mais subjetivos pode significar desvalorizar competências que são importantes para certos cargos, especialmente os de liderança. Falamos de capacidade de comunicação, de negociação, visão estratégica. O Zogby, na conversa, expressa mesmo o receio de que introduzir estes critérios subjetivos muito cedo possa ser uma forma de sabotar a meritocracia logo à partida. A ideia que parece emergir é, talvez, começar de forma estritamente objetiva, seja viável, mas mantendo sempre a porta aberta para refinar e ajustar o sistema no futuro, à medida que se ganha experiência e confiança nele. Ok, seguindo essa linha de pensamento do Zogby, como seria então um sistema baseado apenas em dados objetivos? O que é que realmente contaria? Depois de um processo de, como o Zogby chama, lapidação, para excluir fatores que pudessem ser facilmente manipulados ou depender demasiado da sorte, ele menciona coisas como certos prémios ou dificuldades financeiras que não fossem resultado de má gestão comprovada, chega-se a algumas categorias de critérios objetivos.
Do lado dos méritos, o foco estaria em quê? Historial educacional comprovável. Falamos de graus académicos, cursos relevantes. Experiência profissional que esteja documentada. Cargos de duração, responsabilidades. Resultados quantificáveis e que possam ser verificados. Métricas de desempenho que foram atingidas, projetos concluídos com sucesso e experiência específica que seja diretamente relevante para a função política a que a pessoa se candidata. Tudo baseado em registros, em factos. E do lado dos deméritos objetivos, a conversa aponta para De registros legais, condenações transitadas em julgado, multas que sejam relevantes para a função, infrações éticas que tenham sido comprovadas por organismos competentes, violações de códigos de conduta, casos de corrupção confirmados, problemas de integridade que estejam documentados, fraudes, falsificações e talvez um histórico de comportamento inadequado grave, baseado em registros públicos ou processos disciplinares. O ponto crucial, e isto é muito enfatizado na discussão, é a necessidade de definir estes critérios de forma extremamente precisa. E mais, revê-los periodicamente. O objetivo seria garantir que eles continuam relevantes, justos e o mais imunes possível a distorções ou manipulações. Seria um processo contínuo de refinamento, de ajuste. Aqui surge uma das ideias mais, diria, provocadoras do Zogby. Talvez como resposta àquela crítica de que a meritocracia favorece sempre os mais privilegiados. E se o sistema, numa fase inicial, se concentrasse apenas nos deméritos objetivos? A ideia seria penalizar comportamentos comprovadamente negativos e filtrar os maus exemplos, independentemente dos méritos ou da origem social da pessoa. O que acha disto? Olha, a conversa analisa essa abordagem como uma forma interessante de promover a responsabilização, a accountability, focar em deméritos baseados em factos, comprovados, multas, processos perdidos, condenações, daria ao sistema uma base sólida e objetiva. Parece mais difícil de contestar. Contudo, a discussão alerta que mesmo esta abordagem tem os seus desafios. Primeiro, definir o que é um demérito relevante para uma função política. Nem tudo o que é legalmente um problema é relevante para todos os cargos, certo? Depois, garantir que a avaliação é justa e proporcional e, acima de tudo, assegurar que não há discriminação. O diálogo sublinha que, embora se estejam a avaliar indivíduos, o sistema tem de ser aplicado de forma igualitária. Não pode penalizar ninguém com base em características como género, raça, origem social, etc. E por fim, o Zogby propõe uma solução que parece uma fusão, um híbrido. Usar este sistema objetivo de avaliação de méritos e deméritos, talvez com aquele foco inicial nos deméritos, como um filtro inicial, uma pré-seleção. Só os candidatos que passassem neste crivo objetivo é que seriam depois apresentados ao voto direto dos cidadãos. Ele descreve isto como uma osmose entre meritocracia e democracia. Sim, essa proposta é vista na conversa como uma forma potencialmente viável de conciliar os dois princípios. Poderia teoricamente estabelecer um patamar mínimo de qualificações e, sobretudo, de integridade. Filtraria candidatos claramente inadequados ou com um historial muito problemático, promovendo assim uma liderança, espera-se, mais competente. Ao mesmo tempo, preservaria o elemento democrático essencial. A escolha final continuaria a ser do eleitorado. Mas como a conversa reitera, vezes sem conta, o sucesso do modelo destes dependeria crucialmente de uma implementação transparente, justa e acessível. O filtro não se pode tornar uma barreira que exclua injustamente candidatos ou grupos válidos da sociedade. Então, o que é que retiramos disto tudo? Esta exploração das ideias do Zogby, feita neste diálogo com a IA, deixa-nos perante uma tensão fundamental, parece-me. Por um lado, temos este desejo de maior eficiência, de mais competência, de mais integridade na governação, possivelmente com a ajuda de sistemas objetivos, de tecnologia. Por outro lado, temos a necessidade inegável de salvaguardar a representatividade democrática, a equidade e de estarmos muito atentas a novas formas de exclusão que estes sistemas poderiam, sem querer, criar. Exatamente, é um equilíbrio muito delicado. E toda esta discussão, no fundo, leva-nos a uma questão talvez mais profunda, para ficarmos a refletir. Ao tentarmos quantificar e codificar o valor de um potencial líder político de forma tão objetiva, quase algorítmica, quais são as implicações a longo prazo para o próprio significado da cidadania e da participação política? Estaremos a caminhar para um sistema mais racional e justo ou estaremos apenas a trocar um conjunto de imperfeições humanas por outro conjunto de regras, potencialmente mais frio, mais opaco e com consequências que se calhar ainda nem conseguimos antecipar? Fica a pergunta no ar.